Queria ler com vocês livro de João, capítulo 3. Livro de João, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Nós vamos ler 3 textos e depois eu quero compartilhar uma palavra breve com os irmãos. Creio que possa abençoar as nossas vidas. João 3, 16 e o versículo 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, Lucas capítulo 4, versículo 4, 18. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou. João capítulo 20, versículo 21. João 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pai, nessa noite, precisamos que a Tua palavra venha a nós com um peso de responsabilidade, um peso de amor, um peso de sentimento de servitude, que nós sejamos despertados para com a missão do Senhor nesse mundo. Nós queremos nos render à autoridade do Seu Espírito e à soberania do Teu Espírito, que poderá falar conosco de maneira ousada, poderosa. Ó Deus, ninguém pode deter a Sua voz. Fala conosco nessa noite. Quando Tu falas é tão diferente. Queremos ouvir-te nessa noite, em nome de Jesus. Amém. No mundo de perdição, no mundo de necessidade, no mundo de escuridão e sofrimento, a igreja precisa ter uma característica que serve. A igreja precisa ter, os discípulos de Jesus precisam aprender com o seu mestre, para que nós viemos a ser salvos. Jesus tinha muito claro na sua mente para que ele estava aqui. Jesus estava muito claro no coração de Jesus a necessidade que esse mundo tinha. E Jesus tinha muito claro a missão que ele tinha. Eu coloquei um tema aqui para a gente meditar nessa noite, que sempre haverá pessoas que precisam de Deus em nós. Sempre, sempre, sempre neste mundo, desde que Adão, ele cai do seu status de santidade para o status de perdição. Depois que a humanidade em Adão, ele sai do status de comunhão e de adoração para o status de rebelião, de morte, de declínio. Nós, os seres humanos, a humanidade em toda, sabe o que é padecer. Sabe e experimenta na sua alma a angústia de ser gente. Experimenta a angústia de ver seus filhos assassinados.
A humanidade conhece a dor de enterrar seus pais. A humanidade conhece a dor e a aflição das suas perdas. A humanidade conhece a angústia da sua própria maldade. Ela é assassina, ela é estupradora, ela é violenta. Ela tem o seu status social todo bagunçado. Gente que tem muito, gente que não tem nada. Gente que sofre porque explora e gente que sofre porque são exploradas. Gente que sofre por ser homem, gente que sofre por ser mulher, gente que carrega a dor da sua sexualidade confusa e essas pessoas sofrem. Gente que não tem o que comer, gente que não tem aonde dormir, gente que não tem, a maioria das pessoas desse planeta, não tem a vida que você vive, não tem a oportunidade que eu e você temos, não mora num conforto que nós moramos. A maioria, a grande maioria das pessoas vivem vida de sofrimento e de angústia. Deus, quando olha para esse planeta, Ele não vê um planeta que existem pessoas que estão com algum problema, não. Ele vê todo o planeta em agonia, em perdição. E Ele olha para esse planeta, não com o desejo de julgar esse planeta, mas Ele olha para esse planeta perdido, esse planeta em escuridão, esse planeta em rebeldia, esse planeta que caminha debaixo das suas próprias maldades, submissos ao espírito da maldade. E Deus não olha para esse planeta com um desejo de esmagar, com um desejo de destruir. Ele olha para esse planeta, para a humanidade, e Ele ama, Ele está apaixonado pelas pessoas, e Ele deseja salvar. Sempre haverá pessoas nesse planeta, sempre haverá pessoas ao nosso redor, sempre haverá pessoas nas nossas casas, perto de nós, no nosso trabalho, pessoas que precisam de Deus em nós. Sendo assim, Deus salva pessoas para que as pessoas possam salvar pessoas. Deus ajuda pessoas para que as pessoas ajudadas possam ajudar as outras pessoas. Deus ilumina o coração de alguns para que alguns seja um instrumento nas suas mãos para iluminar os corações de outras pessoas. Deus dá de si para alguns, para que esses alguns possam também dar daquilo que recebeu àquelas outras pessoas que ainda não receberam. Deus resolve o problema das pessoas através das pessoas. Foi assim sempre. Deus, para nos salvar, precisou se transformar em um ser humano para que um ser humano possa salvar os demais seres humanos. Naquela cruz, Deus estava lá em um ser humano, porque é assim que Deus age. Deus alcança as pessoas através das pessoas que estão cheias de Deus. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Nesse sentido, Deus tem a missão no seu coração de sempre enviar. Deus sempre vai pegar pessoas desse lado de cá e trazer para onde há necessidade. Deus é um Deus que envia. Deus é um Deus que sempre vai enviar pessoas. Desde sempre é assim. Deus sempre enviará pessoas às pessoas. Deus enviou Abraão para uma terra estranha. Deus enviou Noé a uma terra maldita. Deus enviou Moisés a um lugar, a uma terra de escravidão, de opróbrio. Deus enviou os seus profetas a um povo religiosamente rebelde. Deus enviou Jonas a um lugar que estava debaixo de juízo. Deus enviou João Batista antes que pudesse vir o Messias. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Espírito Santo.
Deus é um Deus que tem uma alma dilatada, uma alma machucada, entre aspas, porque Deus não tem machucaduras. Mas é a machucadura da dor de ver o outro sofrer. Deus não está no seu trono não sentindo absolutamente nada, não sentindo a sua alma angustiada, se eu posso assim dizer, em ver esse mundo a quem Ele ama, em sofrimento e em agonia. Deus sempre vai enviar pessoas às pessoas. E nós não seremos úteis ou não expressaremos a nossa verdadeira natureza de filhos de Deus se não carregarmos em nós esse sentimento de que estamos em missão. Se não carregarmos na nossa alma que a minha vida e a minha existência, ela serve para um propósito de Deus, para aquilo que Deus deseja realizar. Uma fagulha de entendimento, de conhecimento que você tem, é suficiente para iluminar o caminho daqueles que nada têm. Deus é um Deus que sempre vai enviar as pessoas para outros lugares onde também existem pessoas. Deus sempre envia pessoas para lugares de necessidade. Deus sempre enviará pessoas as quais Ele abençoou, nutriu, iluminou, abençoou, agraciou, encheu do seu Espírito para lugares de necessidade. O texto que nós lemos diz: Deus amou o mundo, um mundo de perdição, um mundo de escuridão, um mundo de contradição, um mundo de perversidade. Esse mundo que Deus envia o seu Filho é o único mundo onde há necessidade de que Deus opere ali. Quando nós olhamos para esse planeta e nós assistimos nas televisões as enchentes, as mortes, as injustiças, Deus não está assustado com a perdição do mundo. Talvez se alguma coisa pudesse assustar o coração de Deus, seria em ver os filhos os quais Ele abençoou, inerte, parado, sem expressar-se aquilo que recebeu de Deus, porque Deus olha para esse mundo carente, e Ele sempre enviará pessoas a lugares de necessidade. E é impressionante como nós queremos buscar lugares de conforto. Como nós, depois de encontrarmos e sermos encontrados pela graça de Deus, temos latência na nossa alma, um desejo latente da nossa alma de sermos ainda mais abençoados e mais abençoados. Queremos estar num lugar onde as coisas estejam em harmonia. Queremos sempre buscar estar e queremos que as pessoas organizem para que a minha vida seja uma vida guardada de alguma coisa que estão fora do lugar. Mas esse não é o papel de Deus para nós. O papel de Deus é nos organizar para que a gente organizado seja enviados para lugares de necessidade. Para que a gente abençoados possamos ser enviados para lugares malditos, para que a gente iluminado possa ser conduzido por Ele a lugares de escuridão, de contradição. Jesus diz que as ovelhas que Ele tem são as ovelhas perdidas, e Ele nos salva. Ele nos salva para que nós salvos possamos ir atrás das ovelhas de Deus. E as ovelhas de Deus, as quais Ele quer salvar, não estão aqui. Não estão aqui. Portanto, os olhos do Senhor não estão aqui. Os olhos do Senhor estão aqui, como que nos expelindo, nos expulsando, para que a gente saia daqui para os lugares de desconforto. Para que a gente coloque a nossa vida nos lugares de necessidade.
para que a gente se exponha àquelas pessoas que precisam de nós, para que a gente se ofereça como dom de Deus para aquelas pessoas em necessidades. É isso que Deus quer fazer. Ele diz: aquele que quiser salvar a sua alma, a perderá. Nós não somos aqueles que querem salvar a alma, mas aqueles que, a Bíblia diz, mas aqueles que por minha causa perdem, esses ganharão. Qual é o problema nosso, irmãos, de igreja evangélica no país, no Brasil? Os evangélicos do Brasil querem uma igreja boa para congregar. A igreja brasileira quer auditórios confortáveis para frequentarem. A igreja evangélica está saturada e não suporta mais, tão saturada que elas estão, dela mesma. Ela quer encher-se cada dia mais dela mesma, mais estudo bíblico para ela mesma, mais conferência para ela mesma, mais orações a respeito dela mesma. E ela não está suportando a gordura, ela está obesa de tanta coisa, porque ela não vaza, ela não extravasa, ela não se doa, ela não quer ser enviada, ela quer ficar no conforto. E quando tem algum desconforto no lugar onde nós estamos servindo, a gente fala assim: Senhor, me tira desse lugar de perseguição. Senhor, me tira desse lugar onde meu chefe me maltrata. Senhor, me tira desse lugar assim assado. Porque nós queremos um lugar já salvo, um lugar já pronto, uma família já organizada, filhos já prontos. Nós não queremos ter o desprazer e o desconforto de nos colocar à disposição de Deus para salvar pessoas. Abraão, para ter a terra prometida, vai ter que largar a família. Noé, para construir a arca, vai ter que trabalhar 100 anos. Moisés, para salvar o povo, vai ter que enfrentar com um pedaço de pau a fúria de um homem poderoso, da nação mais poderosa da sua época. Para que Nínive seja salva, Jonas vai ter que sair do seu lugar confortável, da sua terra, e ir para lugares aonde Jesus disse que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Jesus não está querendo assim muito o seu conforto pessoal. O evangelho não é o evangelho do conforto pessoal. O evangelho é o evangelho da salvação, que salva a pessoa e as envia. Foi isso que Jesus, sentado à beira de um poço, vendo os samaritanos todo de branco descendo para encontrar com ele, depois que a mulher samaritana convida toda a cidade. Os discípulos chegam com comida, e ele disse: a minha alma tem uma comida que vocês não podem comer. Não dizeis vós que ainda há tantos meses para a ceifa? Eis que na verdade eu vos digo, a seara na verdade está pronta, mas são poucos os trabalhadores. Roguem ao Senhor da seara, para que Ele equibá-los. Palavra no grego, equibá-los. Para que Ele pegue aqui um obreiro e lança e o envia para o meio dos lobos, para o meio dos inimigos ninivitas, para o meio dos inimigos do Egito, para o meio dos lugares dos desconfortos. É isso que o Evangelho quer propor para nós. Ninguém será atingido, abençoado por nós na nossa casa e no nosso conforto. Deus sempre enviará pessoas para lugares de necessidade. Talvez o lugar da necessidade seja o seu trabalho. Talvez o lugar de necessidade seja o ministério de música. Talvez lugares de necessidade, onde precisa de você, são lugares onde tem problemas, onde tem carência, onde ainda não está pleno. Mas nós não queremos assim. Jesus disse: o Pai me enviou, não para julgar o mundo, porque se tem alguém que poderia julgar o mundo, seria Jesus. Jesus vem para um mundo julgável. Jesus vem para ambientes de perdição, onde todos precisavam ser apedrejados. Mas Ele diz: eu não vim julgar o mundo.
Texto que nós lemos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para eu pregar, para eu falar, para eu libertar, para eu me colocar à disposição dEle, para que Ele faça através de mim. O Espírito do Senhor Deus me ungiu e me enviou para proclamar libertação. No final do seu ministério, aqui na terra, Ele reúne os seus discípulos depois da ressurreição e diz: paz seja convosco. Seria muito bom se Ele falasse só assim para a gente: fique cheio da paz. Que seu coração seja um ambiente pacificado. Que haja na sua vida nada que tire você do desconforto. Que a sua vida seja um oásis de alegria. Que a sua vida seja um lugar aonde tudo é coerente, aonde tudo funciona corretamente. Mas não foi assim. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou. E como foi que o Pai o enviou? Ele estava na glória, na beleza da glória de Deus, na comunhão perfeita, naquilo que é pleno e perfeito. Ele precisa se esvaziar de si. Ele precisa assumir uma forma carente. Tem sede de água, tem fome de pão, seus pés machucam, sua alma grita, há necessidade nele, ele recebe tapa na cara, ele precisa sair desse lugar de conforto para esse lugar de desconforto, porque senão nada vai mudar. Você não vai mudar a vida de ninguém se você só quer essa vida arabesca, essa vida pura, perfeita, plena de felicidade. Não tem jeito de ser útil assim para ninguém. Você precisa ser resolvido e enviado por Deus a lugares que ainda estão cheios de escuridão, de maldade, aonde você vai ser crucificado, aonde você vai ser escarnecido, aonde você será perseguido. Não tem como ser igreja que serve a uma igreja escondida, camuflada, com medo do mundo, com medo da maldade, com medo do pecado, com medo de se misturar com as pessoas. Foi isso que alguém disse para Jesus: vamos arrancar o joio no meio do trigo. Ele disse: não, Senhor, deixa eles viverem juntos lá. Deixa isso para Deus no dia do juízo final. Eu vou enviar você para lugar onde tem demônios para serem expulsados, onde tem pessoas que precisam ser amadas, abraçadas, entendidas. Deus não chamou você para que as pessoas, assim de alguma maneira, acreditem em você. A igreja não é a igreja para que o mundo entenda ela, compreenda ela, aceite ela, abençoa ela. Não, não, esse é o nosso papel. Não é que as pessoas precisam nos entender. Não, nós que precisamos ir aonde as pessoas que estão em confusão, para que a gente saiba discernir a alma dela, para que a gente tire as complexidades da vida delas, para que a gente chore o choro delas, não o nosso choro. Por que nós andamos tão choramingantes? Porque falta em nós uma alma que chora pelos outros, que grita pelos outros. Ele diz: eu vou salvar e libertar os cegos. Ele enxerga. Irmãos, até quando nós vamos ser ainda as ovelhas que Jesus precisa vir para salvar? Nós precisamos não mais ser a mulher do fluxo de sangue. Agora a mulher que foi curada de fluxo de sangue precisa sair pelo mundo para anunciar o Jesus que cura as pessoas que têm fluxo de sangue. Não mais procurar uma pereba em si mesmo e ir até Jesus para curar mais uma perebinha, mais um machucadinho no dedo. Não, nós precisamos pegar o nosso cavalo, como aquele samaritano, descer daquele cavalo e oferecer para aquele outro um lugar mais confortável. Você precisa dar de si. Último lugar, Deus sempre, sempre enviará pessoas improváveis. Deus sempre enviará pessoas improváveis.
Deus não conta com as pessoas que não querem ser usadas assim por Deus. Mas Deus sempre vai usar pessoas aparentemente inadequadas, aparentemente não prontas. Veja Jonas, irmão, se Jonas era um bom obreiro, nós vimos aqui pela manhã. Veja se Abraão é um bom obreiro, ele ficou bom. Você não veio pela manhã. Mas Abraão demorou 40 anos para se tornar uma pessoa que Deus possa dizer: agora eu sei que tu não me negarás o teu filho. Mas do capítulo 12 até o capítulo 21, Abraão, Deus vem falando com Abraão, e Abraão vem caindo, e Deus vem levantando Abraão, e vem levantando Abraão. Foi assim também com José, foi assim também com Moisés. É assim com qualquer pessoa. Deus sempre vai usar pessoas que não se sentem prontas, que não se sentem adequadas, que a gente olha para ele e vai dizer: será que vem coisa boa de Nazaré? Deus quer usar você. É por isso que Ele te deu dons, talentos. Alguns serão usados por Deus na medicina. Aquele texto que nós lemos aqui, Salmo 42. Aquele irmão não precisa de salvação, mas aquele irmão precisa talvez de alguém que fale com ele. Oh, minha alma, ele está conversando consigo mesmo, ele está abatido. A alma dele está angustiada, a alma dele está perplexa. Ele precisa de conversar com uma pessoa. Ele precisa que alguém toque na vida dele. O próprio Senhor Jesus, Ele chegou para os discípulos e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Vamos ali comigo orar. Precisamos de pessoas que coloquem, esse mundo precisa de pessoas que coloquem os seus dons, todos eles à disposição de Deus para a necessidade que está pronto ali. Mas nós, irmãos, aprendemos erroneamente que nós somos apenas as pessoas que salvam a alma das pessoas, mas que a casa delas que caiam. Nós queremos só a alma das pessoas. Os conflitos da vida comum, do dia a dia dela, elas que se resolvam. Mas não foi assim, não é assim. O Evangelho é pleno, completo. É o Evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. É o Evangelho que compreende as questões de ordem sobrenaturais e de ordens naturais. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu era estrangeiro, eu estava preso. Não foi assim vocês me evangelizaram, vocês oraram por mim, não. Vocês me assistiram na minha necessidade. Vocês colocaram comida na minha boca, vocês tiraram da boca de vocês e colocaram na minha boca. Por que Deus te dá tanto? Você já parou para pensar por que você tem tanto dinheiro? Você já parou para pensar por que você tem talento? Você já parou para pensar por que você tem tanta inteligência para determinadas coisas na vida? E outros não têm tanto assim? Você já parou para pensar com a habilidade que você tem com determinadas coisas na vida? Essas habilidades, esses dons que você tem, foi dado a você para que você não encha só a sua vida de mais benefícios, de mais benefícios, de mais benefícios. As bênçãos que Deus nos dá. Deus diz: Abraão, eu vou abençoar você. Mas eu vou te tornar um homem riquíssimo, Abraão. Para que você, Abraão, seja uma bênção. E abençoe todas as famílias da terra. Por que Deus fez de você uma esposa, companheira, amiga, sábia? Para que você instrua as outras. Por que Deus te deu sabedoria para adquirir riquezas? Para que você abençoe outras pessoas. Para que Deus te deu talentos? Para que você ajude, para que você ministre, para que você sirva. Porque Deus sempre vai fazer assim. Não foi assim algumas mulheres que serviu a Jesus com os seus bens? Não foi assim que algumas pessoas lá no livro de Atos e em algumas cartas serviram a Jesus doando as suas casas para que as casas delas fossem lugares de reuniões? A igreja que se reúne na casa daquele irmão.
Não foi assim que Deus, sabe, aquele homem utilizou aquele jumentinho para Jesus entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia? Foi necessário aquele jumentinho. Foi necessário uma maca, alguém que soubesse de maca para levar o amigo até Jesus, mas precisava de uma maca, de uma cama. Precisava de pessoas fortes, pessoas fracas não davam conta de suspender aquele homem até o telhado. Precisava de gente forte, não é de pregador, é de um homem forte. Você é útil naquilo que você tem na casa de Deus. Você é necessário para alguém. Deus quer enviar pessoas para alcançar outras pessoas. Nesse sentido, meus irmãos, Ele vai mexer no seu conforto. Não para o prazer de ver você desconfortavelmente. Mas lembre quando Jesus enviou os 70 para a missão, para outro lugar, eles voltaram eufóricos, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. Eles estavam tão alegres por ter sido úteis. Jesus diz: não se alegrem só por isso. Há algo mais superior. O nome de vocês estão escrito no livro da vida. Gente que tem o nome escrito no livro da vida é dessa estirpe. Gente que tem o seu nome no livro da vida, vivem servindo até morrer. Vive servindo os outros até morrer. Eu estava vendo uma senhora com Alzheimer. A filha perguntou: mãe, você conhece o fulano? Não sei se vocês viram isso. E ela disse: não, fulano é o teu filho. Mãe, a senhora lembra de Beltrano? Ela disse: não, é a tua filha. Mãe, a senhora sabe quem eu sou? Ela disse: não, eu sou a tua filha. Mãe, a senhora conhece Jesus? Ela diz: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Como é que ela sabe disso? Porque um dia, uma pessoa teve a coragem de ir até ela e falar desse nome inesquecível, que nem Alzheimer consegue bloquear. Só alguém cheio da luz do Evangelho é a esperança para esse mundo. Só alguém que foi batizado por esse Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim. Por isso você vê Jesus, Atos capítulo, se eu não estiver enganado, capítulo 10, 19, se eu não estiver enganado. Ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aí, ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós não podemos, irmãos, ser a igreja que reúne, só reúne, e nunca vai, e nunca é enviada. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu coração foi tão abençoado quando eu vi nas ruas de Carinhanha. Quando eu vi naquelas ruas de Carinhanha, Deus dando presente, Deus dando roupas, Deus dando sapatos, Deus ensinando as pessoas a fazer maquiagem, Deus ensinando as pessoas a lancharem com as outras e cantarem, Deus bailando e dançando entre os louvores do seu povo. A sua depressão, a sua angústia, a sua escuridão, ela perpetuará até que a gente saia de si e se coloque à disposição de Deus
para que almas e mais almas sejam iluminadas pelos dons que Deus nos deu. Essa semana, tive o privilégio de sentar com algumas pessoas, abandonadas, esquecidas. Eu chamei aquele rapaz, depois aquele moço, e uma após outra. Pela graça de Deus, somente por essa graça inefável. Aquela manhã de domingo, nos meus 15 anos de idade, quando a palavra da cruz esmagou o meu coração, e o Espírito de Deus entrou em mim naquela manhã. Eu não sei o que é viver em função apenas de mim mesmo. Na minha angústia, nas minhas crises, eu sempre busco um cantinho ali para falar para Deus: lembre que eu sou aquele rapazinho que se curvou diante de Ti, e eu tenho vivido a minha vida inteira para Te servir. Eu estou aqui para Te servir, Senhor, apesar de mim mesmo, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus limites. Eu já vi, debaixo das minhas mãos, dezenas, centenas de pessoas ajoelhadas, com seus braços abertos, seus olhos derramando lágrimas e mais lágrimas, se reconectando, se reconciliando. Inúmeras vidas que eu tive privilégio de batizar, inúmeros casais com os quais eu pude estar na casa delas, aconselhando elas, milhares delas, centenas delas, ao longo da minha vida. Eu e a minha esposa, colocamos eu e a minha esposa, e servimos a igreja, e servimos o reino de Deus com tudo que nós éramos. E eu estou tão infeliz de perceber que a igreja brasileira está se perdendo, porque quer se achar, se perdendo porque não aguenta mais de si mesma, se saturando de si mesma, porque como aquele mar salgado lá, só recebe, não escoa, não dá deliberadamente. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, para que vocês vão e deem um fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdidos ao Pai, Ele vos conceda. Parece que nós só decoramos o último texto, a fim de que peça ao Pai e o Pai me dê tudo que eu quero. Não, Ele diz: eu vos nomeei e vos designei para que você vá. 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 É como se Jesus dissesse assim: saiam daqui. Vá. É curioso que Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. E eles, embevecidos do Espírito Santo, continuam em Jerusalém. E Jesus muda o versículo ao contrário, né? 8:1, e vai para 1:8, e ele vai para 8:1 e diz que Jesus fez a vara cantar. E veio uma perseguição terrível para a igreja, e ela se espalhou. Meus irmãos, nós somos peregrinos em terras estranhas, e nós estamos aqui para iluminar. Deus não te deu coisas para que você possa guardar. Seu talento não é para você colocar debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Você é quem ilumina, irmão. Você não tem que buscar alguém para iluminar você. Ele quer que você seja um velador, que seja colocado assim, ó, para aqueles que não são luz ainda. Depois que você se tornar luz, saia dali. Vai para um lugar para você iluminar o lugar que não tem luz.
Talvez uma daquelas 99 ovelhas que estão lá no aprisco, esperando de novo o pastor para pôr comidinha na boca delas. Precisam aprender um dia que também são pastores e que precisam pastorear o rebanho de Deus que está lá fora. Há uma igreja de Jesus lá fora. Mas enquanto a gente não aprender a ir, nós vamos ficar brigando aqui quem é que prega melhor, quem é que tem uma reunião melhor, quem é que canta melhor, qual igreja é mais relevante, mais atual, qual evento da igreja é mais cheio, e nós vamos encher a igreja de eventos em eventos, enquanto Jesus está lá no meio da rua. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu orei nessa noite, porque eu sei que a palavra de Deus para nós hoje era uma palavra, não para abençoar você, porque você já é abençoado. Mas para que você, abençoado, lembre-se que você tem uma missão. Você toca? Então toque. Você preside? Então presida. Você aconselha? Então seja conselheiro. Você administra? Então administre. Você é enfermeiro? Então ajude. Você canta? Então cante. Você prega? Então pregue. Faça aquilo que Deus deu a você para fazer e faça o melhor para Deus, para a glória de Deus e para abençoar pessoas em nome de Jesus. Amém?